Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Hoje nós vamos falar, Douglas, em um time todos são importantes. Acho que continua, né? Acho que esse assunto nós falamos na semana passada, é isso? É isso aí, a gente vai continuar. Semana passada a gente trouxe uma abordagem mais sobre a liderança situacional. Ou seja, né, a gente precisa compor times que nos ajudem a passar por algumas das situações da jornada da empresa, né? E hoje a gente vai dar uma ênfase um pouco mais de pensar no time como um todo, né? Saindo não só da liderança, mas também de todo o time e da importância que todos têm, né, no jogo do time empresarial. Muito bem, então deixa eu já liberar você aí, já que nós já passamos aí pelo nosso momento culinário, momento turístico e tal, então agora vamos... Momento empresa! Vamos para o nosso momento empresa, então. Em um time, todos são importantes, esse é o tema de hoje. Douglas, fica à vontade, querido, a sua introdução. Obrigado, Elber. Vamos lá, então separamos aqui o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 29, esse é o tema central desse assunto, e para quem já está antenado aí no texto bíblico, já conectou esse texto, é aquele que fala do corpo, né, dos membros do corpo. E a gente vai passar ali por ele para dar uma olhada como essa história de que todo mundo é importante já está lá na palavra de Deus, né? Como eu sempre insisto aqui, reforço, você que é líder, gestor, que tem um time para cuidar, vai para a Bíblia. A Bíblia é o tremendo, o maior manual de ensino sobre liderança e gestão. Você veja aqui que toda semana a gente trata de um assunto diferente do mundo empresarial e para toda semana tem um texto bíblico que nos ajuda a compreender o que Deus pensa sobre determinados temas. E é sobre isso que nós vamos nos organizar agora para poder construir o nosso pensamento, né? Então, abre sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 29. Eu quero ler com você aqui, na minha Bíblia, aqui na linguagem, na versão da Nova Versão Internacional, NVI, diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, e aqui tem uma palavra-chave importante para nós, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós vamos, então, ver daqui para frente a narração de vários papéis, né, que nós vamos encontrar no corpo. Versículo 13, então, continuando: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único espírito. Eu quero parar temporariamente aqui no versículo 13, para chamar a nossa atenção. Às vezes a gente lê os textos no contexto da igreja ou na nossa devocional diária, e muitas vezes a gente não faz a aplicação para o nosso ambiente no mundo do trabalho. E o versículo 13, ele tem uma contextualização super importante para esse assunto que nós queremos tratar aqui hoje. Ele diz lá, pois em um só corpo, ou seja, pense na sua empresa como corpo, então, todos nós fomos batizados em um único espírito, ou seja, há uma direção clara. Lá no contexto que Paulo está falando à igreja lá em Coríntios, nessa carta que ele envia à igreja de Coríntios, ele está trabalhando a dissensão, a divisão que existia naquela época, particularmente entre judeus e gentios, mas também naquela sociedade que tinha livres, ou seja, donos, proprietários, senhores, e escravos, aqueles que serviam, que trabalhavam, que estavam ali, prestando serviços aos seus patrões. Então, Paulo está diante desse cenário de uma igreja que estava localizada numa região importante e num contexto temporal e econômico muito importante.
Então, Paulo exorta, trazendo essa visão de que, quando eu olho para o nível espiritual, para o tema, para a visão de Deus, ele reforça a ideia de que, apesar de sermos diversos nas nossas condições, nós somos um em Cristo. Da mesma maneira, eu posso olhar para uma organização, para uma empresa e entender, nós somos diversos em responsabilidade, um é o CEO, o outro é o gerente de marketing, o outro é o gerente comercial, o outro é o gerente de administração e finanças, o outro é o gerente de produção, o outro é o encarregado da produção, o outro é o líder da produção, o outro é o operador da máquina, o outro é o que monta o cachorro-quente, o outro é o que pinta a unha, e assim, em cada organização mais complexa ou mais simples, nós somos todos membros daquela organização. Ou seja, fazemos parte de um corpo chamado organização empresa A, empresa B, empresa C. Dentro dessa organização, ainda que as responsabilidades sejam distintas, nós fazemos parte todos dela. O versículo 14 continua dizendo, então, o corpo não é composto de um só membro. Então, ele começa a dizer o que o corpo não é, para depois dizer o que ele é e como ele deve funcionar. O corpo não é um só membro, mas muitos. Então, uma empresa não é só o dono, não é só o diretor, não é só a pessoa da limpeza, o profissional da faxina, da zeladoria. A empresa é um corpo, ela não é uma única pessoa. Aqui tem uma outra lição importante, uma chave na sua condução, na condução do seu negócio. Se você tem uma empresa em que uma única pessoa é muito valorizada em detrimento de todas as outras, tem alguma coisa errada. Você tem o risco de ter alguma parte do seu corpo hipertrofiada, ou seja, muito avantajada, em detrimento de outras partes do corpo que podem estar atrofiadas, que não estão recebendo alimento da forma adequada. Se o pé disser, versículo 15, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso, nem pelo fato dele dizer, ou apesar dele achar que ele não é parte do corpo, ele deixou de ser do corpo. Eu não posso olhar para o pé que está grudado na minha perna e dizer, olha, você não é parte de mim. Eu não posso olhar para o operário que está lá operando a máquina e dizer, você não é parte dessa empresa. Eu não posso, como parte da empresa, dizer, esse patrão não é parte da empresa. Esse gerente não é parte da empresa. Porque não tem jeito, eles estão ligados àquela organização, assim como a minha mão está ligada no meu braço e o meu pé está ligado na minha perna, minha cabeça no pescoço, pescoço no corpo. Ou seja, nós compomos, nas muitas partes, um único corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, e ele vai agora repetir alguns exemplos, né, para dizer que essas partes não podem dizer simplesmente eu não sou, eu não participo, eu não vou nessa reunião, eu não escuto aquilo que o outro está dizendo, eu não participo da decisão que foi tomada porque contrariou a minha vontade. E ele vai lá no 17 continuar dizendo o seguinte, se todo o corpo fosse olho, olha agora um novo cenário, né? Ele começa então a falar da importância de cada parte que compõe o corpo. Se todo olho fosse corpo, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs. E aqui no 18, nós vamos receber uma outra orientação, uma outra chave importante desse texto, que é Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Deus nos dá, dentro da nossa organização,
direção, sabedoria, entendimento, para na medida que a gente vai compondo o time, eu monte, então, um time adequado para aquilo que aquela parte do corpo precisa. Eu não consigo botar uma orelha no meu corpo. Deus me deu essa orelha. Eu vou lá na minha organização e vou falar, Deus, eu preciso de uma orelha aqui nessa empresa. Talvez você seja uma empresa muito grande e você precise, eu vou fazer agora uma analogia, né? Você precisa de uma ouvidoria. Né? Se a orelha não é todo o corpo, mas se eu não tiver um ouvido capaz de ouvir, lá na minha empresa eu vou saber menos do que eu deveria saber sobre como as coisas vão e eu vou ter menos chance de tratar aquele assunto. De modos que eu preciso do ouvido no meu corpo, assim como eu preciso da ouvidoria lá na empresa. E assim, cada parte do corpo, se eu entendo que Deus instituiu e colocou, ele dispôs, nós precisamos, orientados por Deus, mediante o agir do Espírito Santo em nós, da nossa vida de oração, da nossa vida de comunhão, do nosso desejo de liderar o nosso negócio como um ministério, eu preciso buscar de Deus, então, resposta para aquelas necessidades que o corpo que a minha empresa tem. E ele continua, então, dizendo, assim, há muitos membros, mas um só corpo. Assim, há muitos departamentos, mas uma só empresa. Assim, há muitos colaboradores, mas uma unidade entre eles. Assim, todos são importantes no time. 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. É como se eu pudesse ver uma reunião onde um gestor está falando para o outro, cara, eu não preciso de você, faz os seus negócios, não se mete na minha área. Eu ouço isso regularmente nas empresas onde eu passo. Eu vejo conflitos entre áreas surgirem porque alguém acha que a área dele é melhor do que a outra. Eu vejo constantemente conflitos entre pessoas que acham que porque elas têm uma posição melhor na empresa e o outro tem uma posição mais submissa, que ele não deve ouvir aquele outro. Olha o que o texto nos ensina. O olho é importante. Alguém tem dúvida de que enxergar é importante? Alguém tem dúvida de que o olho está aqui em cima, na parte superior do seu corpo? Porque se ele estivesse no seu pé, você não teria uma visão de longo prazo? Você não enxergaria mais para frente? Não temos nenhuma dúvida disso. Só que, se o meu olho enxergar no longo prazo, me trouxer uma proposta de chegar até um determinado lugar, e o meu pé estiver doente, quem vai levar o olho até aquele lugar? De modo que na nossa organização, nós precisamos compreender que algumas pessoas farão um papel de olho e olharão no longo prazo. Talvez essas pessoas participem do planejamento estratégico, talvez essas pessoas sejam aquelas que vão estudar o mercado, talvez essas pessoas são aquelas que vão compreender novos fornecedores e novos players espalhados pelo mundo. Porém, se você não tiver na sua estrutura, na sua empresa, os pés que vão te ajudar a levar aquela equipe que vai fazer as compras, aquela equipe que vai implantar os processos no processo fabril, aquela equipe que vai organizar as gôndolas lá no seu varejo, você pode ter a melhor visão estratégica do mundo e a chance do seu negócio fracassar é do tamanho da sua capacidade de ter uma visão estratégica. Porque estratégia sem execução não serve para nada. De modo que não há mais ou menos importantes. Há papéis distintos a serem executados. E aí sim, existe um outro aspecto da vida empresarial que a gente não pode negligenciar, que é o nível de responsabilidade. É óbvio que numa organização empresarial, aquela pessoa que tem a responsabilidade de cumprir o papel de olho, ela tem no grupo uma responsabilidade
diferente e, eventualmente, até maior do que aquele que tem a responsabilidade de apertar lá o botão e comandar a máquina. Por quê? Porque para eu produzir algo, eu preciso de uma visão estratégica de longo prazo, que aponta para onde o negócio tem que ir. Os níveis de responsabilidade podem ser diferentes. Eu não espero da minha mão que ela cumpra um papel semelhante aos meus pulmões. A responsabilidade pela vitalidade do meu corpo vem do meu cérebro, do meu coração, do meu pulmão. Se minha mão parar de funcionar por um tempo e o meu coração continuar batendo, eu estou vivo, né? Eu vou sofrer para cumprir determinadas tarefas, porque sem a minha mão eu não consigo pegar determinados objetos. Mas, obviamente, que o nível de responsabilidade no funcionamento do corpo é diferente para cada membro do corpo, para cada membro da equipe, para cada pessoa na organização. Eu não posso exigir daquele trabalhador que está lá operando a máquina o mesmo nível de responsabilidade e resposta. Não responsabilidade com a tarefa, responsabilidade com o nível da resposta que será exigido dele dentro da organização. Por isso eu tenho lá um diretor, um gerente, um encarregado, um operador, um assistente, um auxiliar, e cada um tem, na sua descrição de função, responsabilidades distintas. Mas um não pode dizer ao outro, eu não preciso de você. 22 diz, pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Esse versículo também tem uma chave importante de aprendizado. O membro mais fraco, ele não só é importante, como ele é indispensável. Aquela pessoa que faz o café, que faz a limpeza, que limpa a máquina, que faz a manutenção, que arruma as gôndolas, que vai prestar o serviço, ela é tão importante quanto aquele que pensou na estratégia e desenhou o plano futuro. Os membros que pensamos serem menos honrosos, tratemos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, ou seja, valorize todo o seu time. Não deixe que o orgulho empresarial, a arrogância executiva, faça com que você distingua o tratamento das pessoas pelo cargo que ela ocupa. E então nós vamos ver ali, né, os versículos vão avançando. O 24 ele diz, enquanto os que em nós são decorosos, ele vai falar sobre comportamento. O versículo 26 diz, quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Quem teve uma unha encravada, quem já arrancou a cutícula do dedo, sabe do que o texto está dizendo. Você deu uma topada no dedão, o seu corpo inteiro vai padecer. Você está com uma dor na perna, o corpo inteiro vai padecer. Não há uma situação disfuncional nas nossas organizações que não faça toda a empresa sofrer. E a nossa tarefa, o mais rápido possível, aplicar um tratamento naquele lugar para garantir que haja qualidade, para que haja recuperação breve daquela parte do corpo, daquele órgão, de tal maneira que você possa continuar acelerando e avançando com a máxima celeridade que a empresa exige. Ele vai dizer lá no 27, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro do corpo. E eu vou fazer uma paráfrase aqui para dizer, nós somos parte, membros da empresa e cada um individualmente é membro dessa empresa. Precisamos nos manter com essa visão. Todos merecem atenção, todos são importantes, guardadas as responsabilidades de cada um dentro do corpo.
E ele vai concluir dizendo, assim, já vou fazer aqui a paráfrase, assim na empresa, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, ou seja, talvez seja o nível gerencial da empresa, ou talvez seja o nível operacional da empresa. Aqui não é uma questão de hierarquia, aqui é uma questão de time. Ele foi estabelecendo, né, a lógica da organização. Alguém tem que fazer o papel de apóstolo, que é um evangelista, aquele que anuncia. Depois o de profeta, aquele que interpreta, que consegue discernir as circunstâncias. Depois o mestre, aquele que ensina, que prepara, que dá bases. Depois ele vai falar de realização de milagres, os que têm dom de cura. Então ele mistura aqui, né, aqueles dons ministeriais com aqueles outros dons do Espírito, e Paulo vai dando uma orientação para aquela igreja, dizendo, olha, descubra qual é o seu papel, descubra qual é o seu papel no corpo, e quando você descobrir qual é o seu papel no corpo, automaticamente, naturalmente, você vai conseguir cumprir o seu papel com o máximo de eficiência, com o máximo de resultado. De modo que, já indo aqui para o fim, Welber, eu quero terminar, né, dizendo, Paulo, ele tinha convicção e ele ensinava quanto à importância de nós envolvermos toda a equipe, uns com os outros, e ele exorta, através desse texto, a que entendamos o papel de cada um, lá na igreja, né, no corpo de Cristo, e aqui no contexto empresarial, no corpo da empresa. Eu tenho aprendido, ao longo dos meus anos de vida profissional, que as pessoas conectadas umas nas outras constroem bons negócios e bem-sucedidos. Contradizendo até uma teoria que existe, né, do jogo na corrida dos cavalos, né, no mundo dos negócios, nós apostamos no jockey. Normalmente, lá no jogo dos cavalos, as pessoas apostam no cavalo. Olha para aquele cavalo, ele é uma grande maravilha. Cavalo, no mundo dos negócios, é ferramenta. Nós sabemos que quem constrói resultado são as pessoas. O jockey é que faz a diferença em cima daquele cavalo. Você pode dar um bom cavalo, um mau jockey, e a corrida não vai ser ganha. Qualquer que seja o ângulo que a gente queira dar, qualquer que seja a dimensão que a gente queira dar, o time é sempre o mais importante. Pense em seus processos empresariais, naturalmente, revise eles cada dia, né? Pensa nele, retire mentalmente uma ou mais pessoas e avalie se o processo sozinho vai funcionar. Se ele funcionar de forma excelente, se um processo funcionar com você tirando alguém de dentro daquele processo, talvez você tenha gente sobrando. Não quer dizer que você não precise das pessoas. Talvez essa seja uma ótima maneira de você dizer, olha, eu tenho gente demais aqui na minha organização, naquele lugar. Caso você, ao tirar mentalmente alguém da estrutura organizacional, daquele processo, você fale, não vai funcionar, é porque o seu time está adequado e você está compreendendo a importância das pessoas juntamente com os processos. E eu termino aqui, né, Welber, para a gente ir aí para o nosso tempo de dialogar as perguntas e respostas, fazendo essa provocação. Se você ainda não fez isso na sua organização, faça isso. Pega lá o processo, por exemplo, de vendas e fale, se eu tirasse fulano, como é que ficaria o processo? Ele funcionaria? Se sim, talvez você tenha gente demais. Se não, significa que aquela pessoa é parte fundamental da execução dos seus processos. Mapeie os processos da sua empresa, né? Processos de pagar e receber, processos de vendas, processos de compras, processos produtivos, processos de contratação de pessoas. Numa organização, existem dezenas, centenas de macroprocessos e microprocessos.
Esses macroprocessos e esses microprocessos precisam de pessoas. Então, faça o teste da quantidade e da necessidade olhando para as pessoas e para os processos. Mas na hora que você tiver o seu time e você entender que esse é o time adequado, está na hora de você comunicar para todo mundo que na nossa estrutura todos são importantes e têm valor. E não há um dedo que possa ser desprezado dentro do corpo. Não há um pé, uma orelha, um nariz que possa ser desprezado no processo de gestão e dos resultados do nosso negócio. Seja prudente, cuidadoso, mas observe isso. Se há demais, reorganize a sua estrutura. Se há de menos, traga pessoas para compor o seu corpo. E com isso você vai ter um corpo bem ajustado. E Paulo, em outro texto, ele continua dizendo que todo o corpo bem ajustado, ligado pelos tendões, pelas juntas, ele funciona melhor. Faça isso, conecte os membros do corpo por meio de uma cultura empresarial que valoriza essa ligação entre uma parte e a outra, né? Tendões que fazem funcionar a sua mão, mover o seu pescoço, fazer você andar, para que você tenha um corpo bem ajustado e, com isso, produza o máximo de resultado e sucesso nos seus negócios. Muito bem, são 10 horas e 45 minutos em Brasília, 10 e 45 na nossa capital. Para você que está chegando aqui na Rede 316, tem muita gente, viu, Dongley, que inclusive começou a ouvir a rádio ontem, né? Aliás, essa semana, desde domingo tem gente ouvindo aí a rádio e tal. Então, para você que está aí chegando na rádio agora, o Dongley está conosco toda terça-feira aqui no Elo Empreendedorismo Conectado, esse bate-papo sempre nos ensinando aí, né, nos dando dicas, nos ensinando a como trazer a nossa empresa, o nosso empreendedorismo para a glória de Deus, né? Amém. Bom, e tem aqui, Dongley, já algumas perguntas, e a primeira delas é a seguinte: Dongley, em um time, para que ele seja de sucesso, eu preciso focar mais nas pessoas que têm dificuldades para executar tarefas, evoluir, ou seja, essas pessoas, né, evoluírem, ou focar mais nas que estão dando resultados e, com isso, investir mais nelas? Legal, uma pergunta super joia e que dá uma oportunidade tremenda de uma boa reflexão. Imagine que eu tenho aqui minha mão, né, o exemplo do corpo de hoje. Por alguma razão, eu machuquei o meu dedinho e ele está doendo e vai demorar mais ou menos 15 dias para ele ficar bom. Eu pergunto, você, racionalmente, faz as orientações do médico, trata o seu dedinho, ou você pega uma faca, bota em cima da mesa e corta ele fora, já que ficar 15 dias com o dedo doendo não serve, não faz sentido nenhum. Tira, corta de uma vez. Cara, amputa meu dedo aí, porque, né, eu não vou ficar convivendo aqui 15 dias com um problema desse. E você, em sã consciência, nunca faria isso. A lógica é que você, primeiro, vai procurar um especialista e ele vai te dizer: ih, rapaz, você fraturou o seu dedinho. Então, vamos lá, como é que cura dedo mindinho fraturado? Imobiliza o dedo, bota uma tala, passa lá um esparadrapo, bota, né, o dedo imobilizado, algumas talas são maiores, outras são menores, mas você vai lá procurar o médico, receber o tratamento e cumprir o tratamento. E com base nessa ação, daqui a 15 dias, seu dedinho está bom. E o que acontece com o seu dedinho? Ele vai voltar a ser útil no seu corpo. Usando esse mesmo princípio, eu diria que no mundo empresarial, a gente não deveria tomar como primeira medida da vida empresarial cortar o dedo fora. A primeira medida é sempre tentar salvar aquele membro do corpo. De modo que você precisa, olhando para esse problema de ter uma pessoa mais fraca ou que está performando menos, entender por que ela está performando menos.
Se você consegue entender por que ela está performando menos, você consegue dar o tratamento adequado. Às vezes a receita é: faça esse curso. Às vezes a receita é: vem aqui que eu preciso ter uma conversa com você. Às vezes a receita é chamar outra pessoa e botar do lado dela e falar: olha, monitora essa pessoa e mentoria ela, ajuda ela a crescer. Às vezes a situação é de você trocar de função temporariamente para aprender uma outra coisa. Então, quando eu tenho um membro do corpo que está performando menos, minha primeira medida é entender por que ele está performando menos. Assim como o médico examina o meu dedo e diz: olha, tem aqui uma fratura no seu dedo, e ele dá um diagnóstico, nas nossas organizações a gente precisa de um diagnóstico, e neste caso um diagnóstico comportamental, para entender se aquela pessoa tem um problema de comportamento ou um problema de habilidades. Falta conhecimento técnico na função que ela desenvolve. Bom, o outro lado da moeda, e eu vou usar o mesmo exemplo do dedo, eu fui lá, o meu dedo sofreu um acidente, teve um esmagamento lá no equipamento, e eu fui para casa e resolvi tratar do meu dedo só botando na água morna, na água gelada, fazendo contraste no dedo, porque estava roxo. E não fui no médico, não fui procurar atenção, cuidado, orientação. Olha o que começou a acontecer com o meu dedo. Ele começou a ficar roxo. Todo o dedo começou a ficar roxo. Todo o dedo começou a parar de mexer. Todo o dedo começou a perder os movimentos. E eu, porque fui negligente em olhar o problema do dedo, ir no médico e buscar uma orientação e tratar, chegou agora num momento em que ou eu amputo o meu dedo, ou eu vou ter um problema na minha mão, no meu braço, no meu corpo, e talvez eu vá morrer por causa de um dedo que não foi bem tratado. De modo que, se eu tratasse o dedo desde o começo e soubesse que estava fraturado, tivesse feito o tratamento, tomado o antibiótico, tomado o anti-inflamatório, o meu dedo seria curado em 15 dias e estava tudo resolvido. Mas a minha negligência em olhar para aquele membro do corpo e achar que porque ele é um membro insignificante, que eu não devo fazer nada por ele, eu vou ter no meio do meu corpo um membro apodrecido. Isso só me ajuda a pensar nesse cenário que veio da pergunta, que é assim: na hora que o membro está doente, eu preciso diagnosticar e ver se tem cura. E tendo cura, eu tenho que fazer o meu máximo esforço para curar. E do lado da minha mão aqui, esse dedo está com um problema. Eu tenho mais 4 dedos. O que vai acontecer com os dedos fortes, que estão bons e saudáveis? Por um tempo, eles vão ter que cumprir um papel, não é isso? E eu espero que você que está nos ouvindo ou vai nos ouvir não confunda o exemplo com nada político. Eu não tenho nenhuma intenção aqui, Welber, eu preciso fazer esse comentário, talvez nessa época do ano isso produza algum tipo de ideia na cabeça das pessoas, O imaginário do ser humano é tremendo. Talvez ele esteja pensando que eu estou apoiando esse ou aquele candidato e não tem absolutamente nada a ver com isso, meu irmão. Tá certo? Nada a ver com isso. Certo, Welber? Eu preciso. Desculpa aí a aspas, Desculpa as aspas aí, mas é importante, reforçar. Eu me entreguei, Dom? É importante a gente deixar isso muito claro, Eu estou dando aqui, eu vou mudar o dedo, então, O dedão está com um problema, O dedão está com problema. E você, então, precisa agora tratar. Como o dedão não funciona naquele período, você vai usar os dedos que estão funcionando, mais fortes, para suprir a necessidade daquele dedão naquele período, A gente precisa tomar cuidado, se fosse o dedo do meio, o pessoal ia falar que é mal educado, Bom, então vamos no dedão aqui, Você vai ter que usar, os seus 4 dedos fortes para suprir essa necessidade.
e, naturalmente, você vai reforçar aquilo que está bem, né? Está pronto, tá robusto, está operando para cumprir aquela falta daquele membro do corpo que, nesse momento, está passando por algum tipo de dificuldade. De modo que o seu dedão, né? Seu dedão, ele pode estar sofrendo e você vai suprir. Respondendo, então, agora e finalizando a pergunta, sim, a gente precisa potencializar quem está bom e funcionando, e sim, a gente tem que ajudar a tratar aquele que está com algum tipo de enfermidade. As duas coisas precisam acontecer. E, no limite, eu sempre digo que qualquer médico que chegue lá e o seu dedo está quebrado, ele não vai sugerir para você que você ampute o dedo de primeira, né? A primeira sugestão do médico é, cara, vamos imobilizar, daqui a 15, 30 dias está tudo bom de novo e você tem sua mão inteira funcionando, né? Agora, no limite, o médico, ele vai sugerir algum tipo de amputação. E lá no mundo dos negócios, talvez, você vai ter que dizer, olha, eu tentei te ajudar, eu tentei te orientar, eu te dei uma oportunidade, mas você não quer, você não melhora, você não busca melhoria. Então, é hora de eu tirar esse membro do corpo e botar outro no lugar para que ele cumpra aquela função, né? E ficou aqui, né, o nosso momento diversão, né, nas vésperas das eleições. Desconsidere aí, né, qualquer inclinação política e volta aqui para o mundo empreendedor, né? No mundo empreendedor, todos os dedos são importantes. Para fazer, Elmer, para fazer um contraponto, eu vou dizer, nós temos 20 dedos na mão, né? Então, para fazer um contraponto com o outro exemplo, seus 22 dedos são importantes. Pronto. Pronto, fechou. Para ninguém ficar magoado, né, não, todo mundo feliz, exatamente. Pronto, então, os 22 aí são importantíssimos. Muito bem. Mas, Douglas, já tem aqui uma segunda pergunta para a gente. O Douglas estava tão concentrado lá, rapaz, e aí eu comecei a rir aqui, ele pegou e foi na pilha. Ai, meu Deus do céu. Douglas, em uma empresa, qual a diferença entre unidade e unanimidade? Eita. Olha, que legal. As palavras são parecidas, mas são completamente diferentes, né? Eu posso ter unidade e não ter unanimidade. E eu posso ter unanimidade e não ter unidade, né? As coisas não são obrigatoriamente nem iguais e nem conectadas. O que é unidade? Unidade é aquilo que nos torna em um objetivo, um projeto, mesmo que eu tenha pensamento diverso. Então, eu posso estar concordando, mesmo discordando. Eu posso dar um voto favorável a alguma coisa, mesmo quando eu discordo parcialmente daquela coisa. Eu vou ter cuidado agora de novo na resposta, né? Mas é mais ou menos assim, né? Eu posso ter unidade de que a nossa empresa precisa de uma direção e um tipo de governo, de gestão, de estratégia, mesmo que, em partes, eu discorde daquilo que alguém decidiu que precisa ser feito. E eu vou trabalhar a favor daquela solução, mesmo que eu não concorde em tudo. E eu vou ter a oportunidade de dizer, olha, eu não concordo com isso, mas se a maioria de nós pensa que é assim, ok, então vamos trabalhar em unidade para alcançar os objetivos que nós queremos. Quando eu falo de unanimidade, significa que eu tenho que ter 10 em 10 votos. 10 em 10 pessoas precisam pensar da mesma maneira.
E aí nós temos um problema. Por quê? Porque no mundo dos negócios, e em geral nas coisas que demandam um certo debate, um certo aprendizado, um crescimento constante, nós vamos encontrar uma expressão muito comum de cunho popular que diz que a unanimidade é burra. Ainda que eu não concorde que essa afirmação seja a melhor de todas, né? Porque tem unanimidade que é inteligente. Nem sempre a unanimidade é burra. Mas existe uma grande chance de, se você só tem unanimidade, tem uma grande chance de que o conjunto das pessoas que estão ali deliberando sobre um determinado tema pensem muito parecidas, de forma muito parecida. O que acontece quando nós pensamos de forma muito igual? Não vai haver aquele debate e a provocação do pensamento que faz com que haja crescimento. No geral, na maioria dos contextos, um pouco de diversidade faz a gente crescer mais. Um pouco de questionamento faz a gente crescer mais. Ter alguém que nos questiona daquilo que nós decidimos fazer nos ajuda a refletir se não há uma alternativa adicional que possa ser colocada em prática. E muitos de nós confundimos aquele questionamento do nosso time, dos colaboradores, com falta de respeito. Nós, como líderes maduros, precisamos entender e discernir a diferença entre falta de respeito e interesse genuíno em encontrar uma melhor alternativa. A falta de respeito vem da atitude e da forma como aquele colaborador se apresenta diante do problema. O pensamento diverso permite que a gente discuta de forma saudável e respeitosa ideias diferentes. E nós estamos, por conta, talvez, né, de uma história da nossa vida nacional, criando uma ideia equivocada de que a polaridade ou a discussão diversa é ruim. Nós precisamos dessa diversidade nas nossas organizações. É importante que haja um debate amplo e claro sobre as teses e sobre as ideias. O problema é quando esse debate diverso ele é feito de forma desrespeitosa, de forma insubordinada, de forma a destruir e não a construir. Então, assim, unanimidade é bom, depende da circunstância. Unidade é bom e independe das circunstâncias. Então, eu posso brigar na minha organização para manter um espírito de unidade que permita que haja diversidade. Um espírito de unidade, um bloco de pessoas unidas, mas que aceita uma crítica construtiva, que aceita um debate propositivo. E isso vai fazer com que a empresa deslanche e cresça de forma talvez nunca vista antes. Agora, quando eu sou aquele líder que quer unanimidade em torno do meu pensamento, pode ser que eu esteja, e certamente será, tentando manipular o meu time e fazer com que apenas as minhas ideias prevaleçam. E aí eu concordo que essa é uma unanimidade burra, porque certamente não provocará as questões mais importantes, mais significativas do debate. Há um dito no mundo dos negócios mais ágeis, né, dessas empresas de tecnologia e tudo mais, há um dito que diz que o saber individual acaba mais rápido do que o saber coletivo. Por isso essas empresas têm crescido tanto e têm se desenvolvido tanto, porque eles diminuíram as estruturas, as hierarquias, distribuíram mais responsabilidade para mais gente e criaram um ambiente de diálogo e debate constante.
E nós temos muito que aprender. As empresas tradicionais, mais conservadoras, têm muito o que aprender com as empresas do mundo da tecnologia, essas empresas que nós chamamos agora de empresas da nova economia. Porque a dinâmica nessas empresas é muito mais acelerada e, ao mesmo tempo, muito mais repartida, dividida, delegada, e não delargada, mas delegada, que permite que as pessoas participem e contribuam com soluções incríveis, que nós, na nossa máxima sabedoria, não conseguiríamos aprender tudo ao ponto de saber de tudo, ao ponto de resolver tudo sozinho. De modo que busque, né? Eu sugiro que você busque unidade na diversidade e tente trabalhar com unanimidade para alguns temas e com maioria simples para outros temas. Então, por exemplo, se você tem um conselho na sua organização, né, um conselho que pode ser feito por gente de fora, gente de dentro, se você tem um conselho de família que ajuda você no seu negócio, assuntos críticos, assuntos relevantes, chaves, talvez você delibere só por unanimidade. Né? Existem organizações que, para temas como demissão, para temas como aquisição de novas unidades, novos investimentos, só vão adiante quando tem unanimidade. Está errado? Não está nada errado. É uma decisão daquela organização, que para alguns assuntos a unanimidade é importante. Para outros assuntos, eu vou deliberar pela maioria simples, né? Eu vou deliberar pela opinião unilateral daquele líder que está ali responsável por aquela área. Então, Welber, eu termino aqui, porque essa prosa é boa e longa, né? Sugerindo essas duas coisas. Busque unidade na diversidade e delibere com unanimidade em alguns temas e delegue responsabilidades para que outros deliberem sem necessariamente haver unanimidade. Muito bem, 11h06 em Brasília. Vamos seguindo aqui, Dongley, tem mais uma pergunta ainda. Sem uma liderança unida, você acredita que fará resultados extraordinários? Legal. Então, primeira coisa que a gente precisa definir aqui é o que é unido, para ajudar a complementar a resposta anterior com essa pergunta. Se unido é uniforme, né? Unido é pensamento uniforme, então nós temos um problema, né? Por quê? Porque uma liderança que pensa de forma uniforme não fará resultados extraordinários. Um resultado extraordinário vem de tirar o máximo da oportunidade. E aí eu vou lá para o exemplo mais tradicional que a gente escuta em tudo quanto é palestra por aí, que é o exemplo do diamante. Como é que faz um diamante? Pressão altíssima, intempérie, e aí, pá, nasce, né, um brilhante, nasce um diamante. Como é que a gente faz diamantes nos nossos negócios? Pressão, diversidade. Então, quando eu crio um time que tem pensamento uniforme, eu abaixo a régua do debate e eu crio uma empresa mediana e não uma empresa de alta performance. Porque na alta performance, a diversidade é bem-vinda. O pensamento diferente é bem-vindo. E, às vezes, até pensamentos divergentes. Não só diferente, mas, às vezes, divergente. Porque nessa divergência, nessa diversidade, haverá a possibilidade de debater as diversas opiniões e de se construir uma nova opinião. Tem um outro dito do mundo dos negócios também, que existe a verdade de um, a verdade do outro e a verdade. Né? A verdade de um, falta alguma coisa,
a verdade do outro falta alguma coisa, mas quando eu somo as duas, eu tenho a verdade verdadeira, né? Vou fazer aqui um pleonasmo. A verdade verdadeira certamente virá da soma dos pensamentos, dessas verdades empresariais que foram construídas aqui. E antes que alguém, né, antecipe aí e diga, não, mas a Bíblia é a verdade. Eu concordo também. A Bíblia é verdade única. Não há necessidade de atualização. Não precisa reescrever. Está revelada e é aquilo. Então, toda vez que você pensar, né, em algo que a Bíblia disse, é a verdade. Mas lá no mundo dos negócios, e não sendo dicotômico, mantendo tudo junto, como a gente tem lutado aqui e falado frequentemente, eu vou para a Bíblia, e se Deus me falar alguma coisa, aquilo é a verdade, então é hora de você cumprir lá no seu negócio. Porque o que Deus revelou na palavra é a verdade. Agora, se você foi na palavra, se inspirou nela e recebeu conhecimento dela, mas o Espírito Santo não falou para você sobre tomar uma decisão explícita, clara, direta, né? Então, você vai usar a Bíblia como fonte de inspiração e vai usar ela como prática no seu negócio através de um relacionamento, de uma liderança, de um time, de uma equipe, de uma empresa inteira que funcione bem, não pela unidade de pensamento, mas pela unidade de caráter. Não pelo pensamento uniforme, mas pela capacidade de debater e dialogar pensamentos diversos. Isso vai fazer com que a sua empresa seja muito mais bem-sucedida, e aí sim a resposta dessa pergunta pode ser resultados extraordinários. Maravilha. Dongley, tem uma pergunta da nossa ouvinte lá de São José dos Campos, a nossa querida irmã Alessandra Lasma. Ela estava perguntando o seguinte: qual a principal fonte de queda da empresa? Ou seja, qual é o lugar mais sensível da empresa e, por consequência, que deve ser mais observado? Ou melhor, mais investido para não virar uma cascata de queda numa empresa de pequeno e médio porte? Repete o nome dela, por favor, Elber. Alessandra. Ok. Alessandra, sua pergunta é ótima. E pense assim, ó, se eu sou uma empresa uma loja, né, um comércio, você precisa investir mais naquilo que faz o seu cliente olhar para você em comparação com o seu concorrente e valorizar mais você na hora de fazer a escolha de compra do que ele vai valorizar o concorrente. Se ele valorizar mais o concorrente do que você, ele vai escolher comprar no concorrente ao invés de comprar de você. Se você é uma indústria, você precisa ver aquilo que o seu cliente valoriza mais no seu produto para que você dê características e traços a esse produto que sejam melhores, mais atraentes, mais perceptíveis ao seu cliente do que o seu concorrente. Se você é uma empresa de serviços, você precisa perceber o que o seu cliente valoriza no seu serviço para que ele, ao olhar para você e para o seu concorrente, escolha você. No mundo dos negócios, existe uma ideia, na cabeça dos empresários, existe uma ideia de que para eu vencer, alguém tem que perder. O empresário cristão, bem resolvido, bem entendido, ele já aprendeu que para ele vencer, ninguém precisa perder. Alguém pode crescer e o mercado pode crescer e todo mundo vencer junto. Obviamente que num mercado A ou B ou C, que é menor, que está mais restrito, enquanto alguém cresce, alguém deixa de crescer. E esse é do mundo dos negócios, a gente não tem como tampar o sol com a peneira, né? Há uma competição natural do mundo empreendedor. Eu não vejo absolutamente nenhum princípio bíblico que me proíba de ser altamente competitivo. Ao contrário, quando eu vou lá para Jesus contando a parábola dos talentos, e ele pega a moeda do 1 e dá para o de 5, ele me faz pensar
que o de 5 foi mais eficaz na gestão dos recursos. Automaticamente, isso me faz entender que eu, como empresário, como empreendedor, preciso ser altamente eficaz na gestão dos recursos, na conquista do mercado, na expansão dos negócios e na geração de resultado. Bom, se eu olho, então, para a primeira parte da fala, que é o cliente me dá sinais, e eu olho para esse contexto em que eu preciso ser altamente competitivo, uma das boas maneiras de você saber aonde você precisa gastar mais tempo e investir mais tempo na sua organização, Alessandra, é entender o que o seu cliente está dizendo sobre você. E sabe qual é o melhor jeito de saber o que o cliente está dizendo sobre mim? Perguntando para ele. Olha que incrível, né? Eu sempre brinco com o pessoal nas empresas dizendo o seguinte: às vezes a gente complica demais o negócio. E o negócio é simples. Pergunta para o seu cliente. Esse ano e no ano passado, nós fizemos a reunião de planejamento estratégico de algumas dessas empresas que eu acompanho, e algumas delas nós fizemos o convite para o nosso cliente vir participar do nosso planejamento estratégico. Olha só que interessante. Nós convidamos ele para ele contar um pouco daquilo que ele estava imaginando, né, que ele estava pensando para os próximos anos, sobre a empresa dele. Pedimos para ele nos contar um pouco de como ele está vendo o mercado dele, o crescimento dele. Por quê? Qual era o convite, Welber e Alessandra? O convite era: eu quero organizar a minha empresa e o meu planejamento para atender a sua necessidade. Aquele cliente ficou de boca aberta. Ele falou: como assim? Ninguém me pergunta isso. Ninguém perguntava, porque agora eu pergunto. Porque na medida que eu sei o que você quer de mim, eu posso planejar a minha empresa para atender a sua necessidade. Então, Alessandra, né, tentando, obviamente, ser simples e um pouco mais pragmático, lembre disso. Qual é a área que eu vou dar mais atenção na minha organização? Aquelas que demandam soluções que melhoram minha relação com os meus clientes. Aquelas que demandam relações com os meus fornecedores. Aquelas que precisam de uma solução interna, porque existe uma relação interna chamada cliente-fornecedor, ou seja, o departamento A é fornecedor do departamento B, então há uma relação cliente-fornecedor ali. A gente não pode, digamos assim, se enganar a respeito disso, né? Nós precisamos entender que dentro da nossa organização também há uma relação cliente-fornecedor. Então, talvez você precise atuar nessa relação entre essas áreas para que o relacionamento cliente-fornecedor das suas áreas internas melhore. E aí você possa ter uma empresa excelente. Então, lembre sempre disso. O cliente é um bom ponto, um bom termômetro. Seus fornecedores são bons termômetros. E as relações cliente-fornecedor dentro da sua organização são bons termômetros para a sua decisão. Espero ter ajudado aí na sua dúvida. Maravilha. Alessandra, obrigado, querida. Alessandra Lasma, ela está lá em São José dos Campos, Dongley. Mandou aí essa perguntinha para a gente. Terra boa. Eita. Bom, Dongley, são 11 horas e 17 minutinhos, né? Da minha parte aqui, as perguntas já foram e o tempo também avançou, até porque eu preciso te liberar também, né? Bom, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre o assunto de hoje? Não, Welber, é aquilo, a gente sempre termina o programa com o sentimento de que nem tudo foi coberto, né? Mas isso não tem jeito, porque a gente tem um propósito de cumprir um tempo. E esse tempo é a nossa hora aí de juntos nesse desafio. Então, o que eu quero fazer aqui são duas coisas. Primeiro, né, anunciar, né, um pouco do que vai acontecer semana que vem aqui. Na próxima semana nós vamos falar sobre planejamento, né? Já indo para essa visão de que, puxa, planejamento é algo tão importante quanto equipes bem cuidadas. Sem planejamento, a gente acaba indo para um lugar que a gente não gostaria. Então, o próximo tema vai ser esse: planeje no longo prazo. Né? Eu quero provocar os nossos ouvintes aí a olharem para isso, pensarem um pouco mais para frente do que só o dia, só a semana, só o mês.
olhando para frente, isso vai nos dar a oportunidade de desenhar soluções melhores para as nossas organizações. Quero desafiar, então, a você que convide mais uma pessoa para fazer parte da família 316 e da família do Movimento Elo, do Empreendedorismo Conectado, e vai ser um prazer enorme estar aqui semana que vem mais uma vez. Maravilha. Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.